São revistas que fizeram muita gente ter o gosto pela leitura, né? Além de se sentirem representadas por revistas que falam sobre as coisas que as pessoas gostavam ou gostam, né? No caso, desenho animado japonês, videogame, super-herói. É legal porque é um tipo de paixão que não acaba. Você começa gostando disso quando criança e você vira um adulto barbudo e continua gostando disso. Afinal, estamos aqui falando de filmes de hominho, né? Então, eu tive essa sorte na minha carreira de trabalhar com muitos produtos que tratam justamente dessas paixões de uma maneira séria. Então, você citou a revista Herói, né? Eu peguei o finalzinho dela, uma revista que mudou bastante aí o panorama da cultura pop para o jovem no Brasil, porque não existia nada parecido, mas ela também veio na trilha aí do sucesso de um desenho animado japonês, do Cavaleiros do Zodíaco, que foi também sem precedentes, o tipo de sucesso que teve no Brasil, né? Era a novela para criança, que todo mundo assistia. A Herói surgiu em 94 para ser a revista contígua dessa novela, né? Para criança. Olha que legal. Vocês já tinham esse conceito lá. A ideia era isso, era ser um complemento da novela que a molecada assistia na TV e não existia de onde tirar informação. A gente tem que lembrar que a gente está falando de 95, que foi quando justamente a internet surgiu no Brasil, né? E não que ela ficou realmente massificada, mas começou a aparecer. Não tinha de onde tirar informação, as pessoas dependiam de revista. E revistas de games, que eu participei nessa mesma editora Conrad, onde eu conheci o Petró, que foi a Nintendo World, a Pokémon Clube e a EGM Brasil, Electronic Gaming Monthly, que foi onde eu e o Petró trabalhamos juntos pela primeira vez, que era uma revista de videogame para adulto. Também, para jovens adultos, que tratavam o videogame como coisa séria. Hoje isso é um padrão, né, no jornalismo de games, tratar o videogame como um assunto sério, né? Existem reportagens, fala-se muito de números, de mercado. Mas antes era como um brinquedo, né? Era. Começamos a tratar como um produto, como algo que, tipo, como não só mercado, criança, né? como mercado, como não só crianças consomem, tipo, adultos consomem, adolescentes consomem, gente mais velha consome. Então, acho que esse é um grande diferencial, assim, dos anos 2000 aqui no Brasil, nessa parte de conteúdo de games. Falar sobre o que está por trás do jogo e não apenas sobre o jogo depois que ele sai ou que ele vai sair, mas o que existe por trás da produção, desse mercado, quanto se vende, design, etc. E aí, dos games, eu parti para a revista Rolling Stone, né? Que foi um outro momento maluco na minha vida. Então, foram 8 anos falando de cultura pop para criança e daí 8 anos falando de cultura pop para adulto. E foi uma experiência ótima também. E eu voltei para os games em 2015. E aí eu reencontrei o Petró no IGN Brasil, que é um portal internacional de games. Da mesma forma que a EGM era uma revista internacional lançada no Brasil, o IGN foi um portal que a gente localizou e brasilificou. Qual foi a palavra que a gente usava na época, cara? Sei lá, colocar... Localizou, mas não localizou. Não era mais que localizar, né? A gente não apenas traduzia conteúdo, mas também criou... Tropicalizamos. Criamos a identidade brasileira do que seria o IGN no Brasil, assim como eu fiz com a Rolling Stone também, que era uma revista tradicional americana que a gente tinha que colocar no contexto brasileiro. Então, foram alguns anos aí com o IGN Brasil e também com o site Adoro Cinema. Não dá pra reclamar dessa carreira não, viu? Caramba, só coisa legal. Só diversão. Games, e o Petró do meu lado, né? O que também possibilita muita diversão aí. Palhaço. Muitos memes. Mas, Pablo, você falou da sua carreira, tem você, esse ano que você ficou mais em casa, tudo, sente saudade? Tipo, eu, por exemplo, senti muita falta de... Eu gosto muito de entrevistar, né? Nossa. Então, senti muita falta de entrevistar, de tipo... Que tem as entrevistas que foi muito feita por conferência, né, tal, por web, Zoom, né, os dados vazam no Zoom, né, se você usa o Zoom, desculpa Zoom, mas aconteceu esse problema mesmo. Mesmo? Acho que vocês já corrigiram. Mas eles não patrocinam a gente ainda, não tem problema. Mas a questão é, você sentiu falta desse contato com quem tá fazendo o conteúdo, esse contato com artistas, com desenvolvedores? Olha, eu confesso que... Não vou dizer que essa fase já passou na minha carreira, mas eu acho que senti falta de outras coisas ligadas à produção de conteúdo e jornalismo, que não essa parte do contato com quem faz, né? A entrevista, que é o momento talvez mais legal do jornalista, além de produzir uma reportagem, é conversar com pessoas legais que fazem essas coisas que a gente gosta, né? No caso de cultura pop, são os atores, os diretores, o pessoal técnico, os designers. Então a gente, como jornalista, tem essa chance de entender a cabeça dessas pessoas, isso é incrível. Então eu tive minha cota disso já na minha vida, então não sei se eu sinto falta exatamente de entrevistar, mas nos últimos anos eu tinha
estava fazendo uma coisa que eu não costumava fazer tanto na minha carreira, que era cobrir evento. Né? Mas não cobrir evento como a gente faz hoje aqui com Comic Con, de ir lá no meio da bagunça e ficar procurando reportagem e fazendo matéria com fã, que é uma coisa muito legal também, que eu pude fazer aqui, mas cobrir evento de uma maneira mais, sei lá, mais analítica. Então eu tive muita sorte de cobrir a Comic Con San Diego, a Comic Con Nova York e o evento da Disney nos últimos anos, além da E3, né, que é o evento de games. E ali não é apenas um lugar para você fazer jornalismo e reportagem, entrevistar gente, mas para você se sentir parte desse negócio. Você sente parte daquele universo e, de repente, você entende o que você está fazendo. Você tem um contexto maior. Você entende o que é Hollywood, o que é o mercado de games. Então, estar ali no olho do furacão, cercado por aquelas pessoas, não apenas os fãs, mas os caras que fazem tudo isso, ou a indústria como um todo, faz você sentir talvez até mais importância no que você faz. E eu tive essa chance de participar desses eventos nos últimos 2 anos, foi quando eu voltei a gostar e me apaixonar mesmo, de novo, por cultura pop. Porque eu confesso, né? Depois de fazer tanta coisa, você começa a olhar tudo com um certo cinismo, né? Você fala, ok, mais um ano, mais lançamentos, mais filmes, pipoca. E quando eu comecei a ir em Comic Con, por exemplo, e entender do que se trata e ver o fã de verdade ali, curtindo aquilo, de repente voltou a fazer sentido esse negócio pra mim. Então eu sinto muita falta e eu não sei se a gente vai ter de novo essa coisa de eventos presenciais maciços, assim, com milhares de pessoas.